Hoje vamos começar por recordar aqui uma história que muitos de nós provavelmente já lemos, que está em Marcos 5. Isto é algo que Deus tem vindo a falar ao meu coração. São princípios básicos que de certeza que todos nós já ouvimos falar, mas que... Querem que eu fale um bocadinho mais alto? Mas que são sempre... são novos, mas que são sempre muito importantes para que nós os voltemos a ouvir e para que nós os recordemos e os possamos praticar. Então eu vou começar com uma história que está a partir do versículo 25 de Marcos 5 e que é a história da mulher que tinha um fluxo de sangue. Quero apenas recordar que quando esta mulher se aproximou de Jesus, havia um homem chamado Jairo que estava a implorar a Jesus que fosse sarar a sua filha que estava às portas da morte. Este homem estava aflito. Vocês imaginam a aflição deste homem? Mas ainda assim, Jesus parou para ouvir aquela mulher e Jairo ficou ali parado também e teve que esperar. Então diz assim, no versículo 25: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Então, se nós olharmos aqui para o versículo 25, nós percebemos que esta mulher, ela estava doente, ela tinha um fluxo de sangue, ela estava a perder sangue, não há 12 dias, não há 12 meses, mas há 12 anos. Eu não sei se aqui já alguém esteve a perder sangue este tempo todo. Eu tenho uma amiga que teve algum tempo assim, e ficou anémica, e ficou muito frágil, e muito deprimida. 12 anos a perder sangue não é uma coisa assim, a gente olha para isto e parece muito simples. Não. 12 anos a perder sangue é muito tempo. 12 anos a perder sangue faz com que a pessoa se sinta frágil, faz com que a pessoa se sinta fraca, faz com que a pessoa fique triste, deprimida. E como agravante, é que naquele tempo, as mulheres, quando estavam assim, tinham que ficar de quarentena. Elas não podiam estar com ninguém. Ou seja, esta mulher estava isolada, ela tinha tudo para estar deprimida. E para ajudar, no versículo 26, diz que ela havia padecido muito, portanto, ela sofria muito, com muitos médicos, e gastou todo o dinheiro que tinha. Ela procurava tanto ajuda que ela despojou-se de todas as riquezas, irmãos, porque as riquezas não valem nada quando não se tem saúde. E ela despojou de todas as riquezas para ela conseguir ter saúde. Mas diz aqui que o resultado foi nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então era este o ponto em que esta mulher estava. Ela estava sozinha, deprimida, fragilizada, doente, perdeu tudo o que ela tinha em termos materiais. Mas houve alguém que quebrou as barreiras, não sabemos quem, aqui não diz, mas diz no versículo 27, ouvindo falar de Jesus. E este é o tema desta partilha de hoje, ouvindo falar de Jesus. Esta mulher ouviu falar de Jesus. Para ela ouvir falar de Jesus, mesmo estando isolada, alguém falou. Então alguém quebrou a barreira. Alguém foi lá, alguém arriscou. Por ela, alguém arriscou, alguém foi lá falar a palavra. E ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, alguma coisa aconteceu na vida dela. Ela escolheu entre não olhar mais para a circunstância que ela estava, não ficar mais ali de braços caídos e dizer: pronto, já gastei tudo o que tinha, já não tenho esperança. Não olhar mais para o que os médicos com certeza lhe tinham dito, porque se ela foi a muitos deve ter ouvido muitas coisas e se calhar nada animadoras. Mas ela escolheu crer naquilo que ela ouviu falar de Jesus. E foi por isso
quando ela ouviu e ela creu, ela pôde agir. Não foi só quem lhe falou de Jesus que arriscou. Esta mulher arriscou muito, porque ela era considerada impura. Ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Não era suposto ela sair de casa. Não era suposto ela ir por entre a multidão e muito menos tocar em alguém. Ela arriscou. Porquê? Porque ela creu. E quando nós ouvimos falar de Jesus, estamos nós a crer o suficiente para arriscar? Estamos nós a arriscar falar aos outros? Estamos nós a arriscar pegar na palavra e agir? Porque ela fez isso. Diz, ouvindo falar de Jesus, veio. Veio é um verbo que implica ação. Ela foi por trás da multidão e ela tocou o vestido de Jesus. E diz no versículo 28, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Ela ouviu, ela creu e ela falou para ela própria. Ela falou para ela própria esta palavra, se eu tocar nos seus vestidos eu sararei. Reparem uma coisa, esta mulher não andava com Jesus. Esta mulher não conhecia Jesus. Esta mulher não era um dos discípulos que se sentava com Jesus a ouvi-lo falar. Ela não ouviu Jesus falar. Ela ouviu falar de Jesus. Ela não foi ao pé de Jesus. Ela não tocou Jesus. Ela só tocou Jesus depois. Mas antes, o que a fez crer foi ela ouvir falar de Jesus. E ela escolher o que fazer com aquilo que ela ouviu. E isto todos nós podemos fazer. Escolher o que fazer com aquilo que nós ouvimos. E nem todos escolhem da mesma forma. Então, se nós continuarmos, diz depois, eu vou avançar um bocadinho na história. Vamos aqui ao versículo 35. Vamos ao 34. Diz que Jesus estava a dizer para esta mulher, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, que eram do tal Jairo, e disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Ora bem, temos aquele homem, coitado, desesperado, com uma filha moribunda. E temos aquela mulher que, entretanto, se mete ali no meio, que supostamente era uma mulher impura que não devia estar ali. O Jairo devia estar a pensar, então, mas o que é isto, Jesus? E o Jairo soube esperar, não interrompeu. E se vocês repararem, há aqui um versículo no meio, que é aqui no versículo 33, que diz que aquela mulher lhe disse a Jesus toda a verdade. Ora, uma mulher para dizer toda a verdade leva um bocadinho de tempo. É assim ou não? Portanto, para aquela mulher estar ali a dizer a Jesus toda a verdade, o Jairo teve que ter uma coisa chamada paciência. Não pôde desesperar. Esteve que ficar ali à espera do que é que ia acontecer. E imaginem o que é que este homem sentiu quando, depois deste compasso todo de espera, alguém diz, olha, não vale a pena. A tua filha morreu. Estás aí a fazer o quê? Já não vale a pena. Está tudo acabado. É muito engraçado a gente olhar para estas histórias, mas quando a gente pensa em se mete calça aos pezinhos, os sapatinhos deles, e a gente pensa, caramba, se chegassem ao pé de mim e me dissessem isto, o que é que eu faria? Ele podia ter desesperado. E o que é que ele fez? Ele desesperou. Vamos ver. Por um lado, alguém dizia, porquê é que estás a chatear mais Jesus? Não o chateies mais. Já não vale a pena. Ela está morta. E no versículo 36 diz que Jesus, tendo ouvido estas palavras, virou-se para Jairo, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E Jairo tinha uma palavra de um lado e outra palavra do outro. Uma palavra era, para que é que te insistes? Ela já morreu. E outra palavra era, não temas, crê somente. E ele escolheu ouvir a palavra de Jesus. Ele, então, foi com Jesus. Diz que Jesus não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Versículo 40, e riram-se dele.
Nem toda a gente escolhe receber, aceitar e crer na palavra de Jesus. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, nem sequer ouviu falar Jesus, ouviu falar de Jesus, creu, agiu e por isso foi sarada. Jairo também escolheu entre aqueles que diziam não vale a pena e o que Jesus lhe dizia não temas, crê, e seguiu com Jesus. Mas havia ali uns pelo meio que riram-se quando Jesus disse: a menina não está morta, mas dorme. Eles não aceitaram a palavra de Jesus. Eles escarneceram da palavra de Jesus. E o que Jesus fez? Jesus insistiu. Jesus ralhou com eles. Jesus disse: vocês estão-se a rir de mim, por acaso? Vocês não sabem quem eu sou? Eu sou o Filho de Deus. Foi isso que Jesus fez? Jesus disse: então se eu estou a dizer é porque é verdade, querido. Foi assim que Jesus disse? Querido, não foi, pois não. O que é que Jesus fez? Riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele e entrou onde a menina estava deitada. Jesus não insistiu para quem não quis receber a palavra. Jesus não insistiu. Jesus não pegou numa colher e disse: toma a palavra. Não. Jesus deu a palavra. Aqueles que decidiram crer, pegaram na palavra e agiram com ela crendo. Aqueles que não quiseram, Jesus simplesmente afastou. Isto é duro. Mas foi isso que Jesus fez. Esta coisa de nós insistirmos com as pessoas, mas tu tens que acreditar. Mas como é que tu não acreditas? Eu tenho uma amiga com quem eu almoço quase todos os dias. Uma colega de trabalho. E comecei por lhe falar a palavra muitas vezes. E ela dizia: mas Carla, eu gosto muito de ouvir falar. E, Carla, eu gostava de ter a tua fé. Eu gostava mesmo. Mas eu não acredito. E eu pensava: não acredito agora. Alguma coisa há de lá ficar. E toca dar a palavra. E cada vez que seja uma oportunidade, a palavra. Mas quando eu comecei a perceber que eu estava a empurrar a palavra, há momentos que surgem que a palavra deve ser falada. Mas quando a pessoa diz: eu não acredito em nada disso, estás aí a falar para quê? Não vale a pena, irmãos. Por isso, é que Jesus deu ordem aos discípulos para eles irem pregar às casas, mas aqueles que não quisessem ouvir, eles sacudirem o pó e virem embora. Nós temos que dar a palavra, mas nós não temos que empurrar a palavra para dentro de ninguém. Não é o nosso trabalho. Ok? Então daqui nós temos esta lição, mas também temos a outra, que é: o que é que nós fazemos quando nós ouvimos falar de Jesus? O que é que nós fazemos? Fazemos como a mulher? Fazemos como Jairo? A mulher foi diferente, foi especial, porque ela tocou e ela ficou sarada. Jairo teve que esperar. A situação piorou. E então ele teve que perseverar. Ambos tinham informações contrárias àquela que era a voz da palavra. E ambos tiveram que escolher em que agarrar, em que crer. E agora vamos fazer aqui um parentezinho nesta história. É engraçado também, eu reparei numa coisa engraçada. Diz que aquela mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Há 12 anos que aquela mulher tinha uma vida hipotecada, uma vida sem viver. E a menina que foi ressuscitada, ela tinha exatamente 12 anos. Então é engraçado verificar que não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Jesus pegou numa menina que tinha vida e morreu e deu-lhe vida de novo. E Jesus pegou numa mulher que há 12 anos que não sabia o que era viver e deu-lhe vida. Amém? Agora o parênteses que nós vamos fazer tem a ver aqui exatamente com
estes princípios. E eu vou pedir ali ao meu marido que me faça chegar um saquinho. E vou pedir a duas meninas que me venham dar uma ajudinha. Vou pedir à Matilde e à Cristina. Pode ser? Elas são umas meninas muito bonitas. Vocês conhecem? São umas princesas. Podem subir. Venham cá as duas. Esta menina é a Matilde e esta menina é a Cristina. Digam olá. 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 São as duas muito lindas. Olhem, eu agora vou precisar da vossa ajuda. Vocês sabem o que é isto? Não? Não sabes? E tu? Terra. Terra. Muito bem. É terra. Num vaso. Serve para quê? Para plantar. Para plantar. Uau! Plantar. Então, que flores é que vocês gostam? Eu acho cor de rosa. Gostas de rosas? De amarelas. Girassóis. Pode ser? Ok. Então, eu não tenho sementes de rosa, mas tenho uma semente de girassol. Ajudas-nos a semear o girassol desta vez? Boa. Então é assim. Aqui está a terra. E aqui eu trouxe assim... Segura lá aqui um bocadinho. Obrigada. Eu trouxe aqui umas coisinhas que são umas sementes. Estás a ver? Segura lá. Então o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer para aqui aparecer um girassol? Pôr as sementes. Pôr as sementes. Bora. Temos que empurrá-las lá para dentro, se calhar não. O que é que tu achas? Posso-te ajudar? Cristina, queres ajudar? Ah, vá, ajuda lá. Está aqui um buraquinho. Agora tu. Está um bocado seco. A terra está seca? Será que esta terra vai ser boa para fazer para o girassol florir? O que é que vocês acham? Acham que sim ou não? Sim. Sim. Não. Não. E porquê que não? Porque está seca. Porque está seca. A terra está seca. Então a terra precisa de estar preparada para receber a semente. Sabias? Sabias? Bom, aqui a Cristina queria plantar uma rosa. Tu achas que agora com esta semente de girassol vai aparecer aqui uma rosa? Não. Porquê? Porquê? Está seca. Também. É assim, a terra estar seca faz com que a semente possa não criar raiz, não é? E depois não há flor. Mas se nós queremos plantar uma rosa, temos que pôr uma semente de quê? De rosa. De rosa! Se nós pusermos uma semente de girassol, vai nascer um? Girassol. Claro! Girassol. Girassol. Muito bem. Agora, se eu quiser plantar o girassol aqui, acham que se eu fizer aqui um buraco e puser a semente, o girassol nasce aqui? Não. Porquê? É um solo. Porquê que não? Não sabes? Também não sabes. E se a gente experimentasse? É melhor não. É melhor não, não vamos furar o chão, pois não? Pois não. Pronto, então pusemos aqui a semente de girassol. Agora, vamos ter que esperar que a semente cresça. Vamos todos fechar os olhos. Vamos contar até 3. E quando abrirmos a semente, apareceu aqui uma flor de girassol. É assim? Vamos experimentar? Os olhos.
Um, dois, três. Então, onde é que está o girassol? Não sabemos. Então, há alguns princípios nesta coisa de semear. Primeiro, temos que semear o que nós queremos colher. Se nós semeamos girassol, não vamos colher rosas. Segundo, a terra tem que ser boa. Esta está um bocado seca. Tem umas pedras e umas coisas assim estranhas. Não sei se isto aqui iria crescer o girassol. Amanhã não. Daqui por uns dias eu digo-te. E além disso, outras coisas que a gente aprende aqui. Temos que esperar tempo para ver a flor. Esta, por exemplo. Foi uma semente de girassol. Sim ou não? Sim. Sabes o que é um girassol? Não? É uma flor amarela, como tu disseste. Aquela não é amarela, pois não? É rosa? Mas não é uma rosa também, pronto. Mas não foi uma semente de girassol. Pois não? Porque se fosse uma semente de girassol, era um girassol que estava ali. Certo? Sim. Pronto, estamos de acordo. Então, obrigada pela vossa ajuda. Beijinhos. Só uma pergunta. Vocês sabem que há outras coisas que nós podemos semear, que são no mundo espiritual e no físico. E nós podemos semear palavras. Matilde, como é que eu semeio palavras? Vou falar para aqui assim. Amor. Amor. É assim que eu vou semear palavras? Vai crescer amor aqui. Então vamos ver o que é que a Bíblia ensina sobre isso? Como é que a gente faz para semear e para colher o que nós queremos? Vamos ver? Então vamos lá. Vamos a Lucas 8. Obrigada à Matilde e à Cristina. Vamos começar por relembrar, para quem está a apontar, alguns princípios. Enquanto semeadores. Primeiro, tenho de semear aquilo que eu quero. Segundo, tenho de semear num solo adequado. Terceiro, tenho de esperar e não desanimar, porque o fruto ou a flor vai demorar algum tempo. E agora vamos então ver o que mais princípios a gente consegue aqui extrair. Lucas 8, e eu vou começar no versículo 5. Diz assim: Um semeador saiu a semear a sua semente. Ora, vamos começar aqui por identificar os elementos deste processo da semeadura. Temos o semeador, que há bocadinho foi quem? Foi a Matilde, o semeador. Temos o semeador. Temos a semente, que esta aqui era de girassol. E diz aqui que o semeador saiu a semear a semente. Ora bem, quem é o semeador? O semeador somos todos nós. Somos todos nós quem? Nós, aqueles que um dia já receberam em si a palavra, já creram e têm em si a semente da palavra para semear. Este ouvindo falar de Jesus, que aquela mulher que estava doente pôde ter na sua vida, é possível na vida das pessoas que estão ao nosso redor, quando nós, como o semeador que foi semear essa palavra na vida dela, podemos fazer o mesmo na vida das outras pessoas e fazê-las ouvir falar de Jesus. E diz aqui que o semeador saiu. Eu acho muito engraçado estes verbos na palavra e não me parece que estejam cá por acaso. E fez-me lembrar Marcos 16,15, em que nos foi dada
uma instrução. Ide. Ide e pregai o Evangelho. O semeador saiu. Ide e saiu. Isto é o quê? É uma ação. E implica que nós saiamos da nossa rotina, do nosso conforto, do ramo-ramo a que estamos habituados, da zona de conforto principalmente, e que arrisquemos. Assim como aquela mulher arriscou, assim como quem falou com ela arriscou, nós precisamos de arriscar. Nós precisamos de não paralisar pelo medo da rejeição, da não aceitação e de todas as outras coisas. O semeador tem que sair, tem que agir, tem que ir. Então este semeador saiu a semear a sua semente. E depois vemos aqui que... então temos aqui mais um princípio. O semeador é imprescindível e a semente também é imprescindível neste processo. E outro, somos todos chamados a ser semeadores. Todos nós somos chamados a ser semeadores. Agora vamos ver o que é que aconteceu com este semeador. Ele saiu a semear a sua semente e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. Vamos parar aqui. Este semeador levava a semente. Deixou cair 3 sementes em 3 terrenos diferentes. E nenhum destes terrenos a semente enraizou o suficiente para dar flor. A semente não frutificou. Em nenhum dos 3 terrenos. Agora eu pergunto, isso dá o direito ao semeador de dizer, já não semei mais? Vou guardar a semente. Já não semei mais. Pronto. Deitei 3 sementes, nenhuma deu. E agora vamos ver que a seguir diz. E outra, versículo 8, caiu em boa terra e nascida produziu fruto a 100 por 1. Ok? Então, houve 4 sementes lançadas em 4 terrenos diferentes, 4 solos diferentes. Dessas 4, só uma é que deu fruto. Para nós como semeadores, temos que perceber que nem sempre que nós semeamos, nós colhemos. Nem sempre que nós semeamos a palavra, nem sempre que nós semeamos o Evangelho na vida de alguém, nós colhemos. Mas isso não nos deve impedir de semear. Esta terra realmente está seca. Não me parece uma terra muito boa para semear. Se nós virmos nestes versículos, nestas 4 sementes, o que é que fez com que a semente desse ou não fruto? Foi a semente ou o solo? O solo. Portanto, outro princípio é o sucesso deste processo depende das condições do solo. E agora vamos olhar para nós também não só como semeadores. Vamos olhar para nós como solos. Porque todos nós somos solos. E vamos ver que Jesus vai nos dizer isso agora nesta parábola a seguir. Todos nós somos solos. E temos a responsabilidade de cuidar que o nosso solo esteja em condições para poder a semente ser enraizada. Para fazer o que fez no solo daquela mulher. Ouvindo falar de Jesus, ela agiu, ela creu e ela foi. Então diz, continuando o versículo 8, dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Há aqui chamou-me muita atenção esta parte, que eu gostava que vocês fixassem, só para daqui a pouco podermos ligar aqui algo. Para que, ouvindo, não entendam.
aquela mulher ouviu falar de Jesus. E foi a partir do ouvir que tudo se desenvolveu. Mas há aqui um outro fator que está aqui escrito e nós já vamos abordá-lo melhor. Mas é interessante ver que há quem ouça e não entenda. Versículo 11. Vou voltar atrás só para dizer outra coisa. Mais um princípio desta lei da semeadura. Tínhamos visto que as condições dependem, o sucesso depende das condições do solo, certo? Outro princípio é, existe sempre um bom solo. Então vale a pena semear. Existe sempre um bom solo. Ok? Versículo 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Oh, Matilde, afinal vamos mesmo poder semear a palavra, mas não é assim a falar para o vaso. Vamos lá ver como é que é. A semente é a palavra de Deus. E agora diz assim. Portanto, novo princípio. A boa semente é sempre a palavra de Deus. Se nós queremos viver de acordo com a vontade de Deus para nós, eu quero tanta vontade de Deus para mim. Então, vamos nos lembrar. A boa semente para a nossa vida é a palavra de Deus. Esta é a semente. E o que é que vai acontecer com a palavra de Deus como semente? Isto agora vai depender do nosso solo, do nosso coração, como Jesus vai aqui explicar. Porque outro princípio é que todos somos solos. Então vamos lá. Versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que, ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que se não salvem crendo. Então, temos aqui um circuito nesta questão de semear a palavra. Ouvir e crer. Já percebemos esta ligação, não é? Tanto que aqui diz que o diabo rouba a palavra para que eles não creiam. E eu achei interessante, vamos deixar aqui, vamos continuar aqui, mas vamos num instante a Mateus 13. Porquê? Porque aqui o versículo 12 refere-se àqueles que estão junto do caminho. Reparem, eles não estão no caminho, eles estão junto do caminho, ou seja, também não estão longe do caminho. Eu lembrei-me daquelas pessoas que até acreditam em Deus, mas não aceitam o Evangelho de Cristo, não estão receptivos, estão habituados a tradições, a outras práticas, a outras coisas. Estão junto, não estão longe, porque eles creem em Deus. Mas é assim, não estão no caminho. E diz aqui, no versículo, em Mateus 13, no versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e agora reparem, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Junto ao caminho, ao pé do caminho. Não estão no caminho. Mas o que é que acontece com estas pessoas? Elas ouvem, mas elas não entendem. Então, neste circuito de semear, é preciso ouvir e crer. Mas pelo meio, há uma coisa importante. É o quê? Entender. Se eu ouço e eu não entendo, eu vou crer no que eu não entendo? Eu preciso entender. Por isso, Jesus disse tantas vezes que o inimigo vinha roubar para que eles não entendessem e assim não crescem e assim não se salvassem. Porque a salvação vem por crer. E é preciso entender. E quando as pessoas estão muito cheias de outras coisas em que elas acreditam, às vezes têm dificuldade em entender as verdades do Evangelho. É assim tão simples, eu creio e sou salvo. Porquê?
é difícil entender. A simplicidade torna-se complicada de perceber. Vamos continuar onde nós íamos, em Lucas 8. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, eles também a ouvem. A recebem com alegria. Vocês estão a ver, se eu puser uma semente numa terra com pedras, o que é que acontece? A pedra não vai permitir que aquela flor desenvolva corretamente. Por exemplo, eu tenho lá uma zona na minha casa onde eu tenho algumas pedras. E como há espaço onde há terra, às vezes nascem umas ervas. Mas aquela erva não se aguenta quando vêm os maus tempos, o calor excessivo, ou a chuva em demasia. Porquê? Porque a pedra sufoca. A pedra não permite que ela consiga crescer, porque a pedra não permite que a raiz se torne uma com a terra. E a raiz tem que se tornar uma com a terra. Nós temos que pegar na palavra e ela tem que estar implantada no nosso coração. Ela tem que fazer parte de nós, como a raiz se agarra à terra. Vocês sabem que, eu vou-vos contar, este vaso já teve uma flor. Ok? Este vaso que está aqui tinha uma flor. O que é que aconteceu à flor? Alguém me ofereceu uma bonita flor, eu levei-a para casa e meti-lhe água. Tentei perceber se era de casa, se era de dentro de casa, se era de fora de casa. Ok, meti-lhe água e tal. Mas o que é que aconteceu? Veio as agruras, algo no ambiente que esta flor não estava pronta para suportar. Ela não estava bem enraizada. Bastou eu chegar e começar a tirar algumas folhas soltas e a raiz saiu. Ok? Porque há as coisas na nossa vida que podem abalar se nós não tivermos bem enraizada a palavra. Então nós precisamos de ter a palavra enraizada. E aqui diz, vamos ver o que é esta questão da pedra. Diz que, íamos no versículo 13. Portanto, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E se formos novamente aqui a Mateus 13, diz: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra logo se ofende. Está aqui a falar que existe perseguição, existe momento de angústia, sim. Mas quando a palavra está bem enraizada no nosso coração, é pela palavra que nós nos vamos reger. Nós vamos praticar a palavra no tempo da angústia. Nós vamos praticar a palavra no tempo da perseguição. Não vamos duvidar, virar costas e dizer, afinal isto é tudo conversa. Era isto que Jesus estava a dizer. Recebiam a palavra com muita alegria. Ai, que bom! Mas depois, quando vinham as dificuldades, afinal isto se calhar não é bem assim. E depois a seguir, versículo 14. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram. E indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Ou seja, há aquelas palavras, há aquelas pessoas que recebem a palavra e depois até tentam ir adiante, mas estão tão preocupadas com as coisas materiais, com as coisas deste mundo. E é tão fácil estarmos ocupadas com estas coisas. É tão fácil, porque nós somos humanos e nós vivemos aqui. E nós temos que comer e temos que nos vestir e temos que isto e temos que aquilo e temos que.
E as preocupações da vida, e não só as preocupações, aqui diz também os deleites, que nos distraem, os prazeres da vida. Trocarmos o estar na presença de Deus, o estar em comunhão com a palavra, pelos deleites da vida. E então o que é que acontece? Quando nos distraímos, tiramos o foco da palavra. E ao tirar o foco da palavra, colocamos o foco nestas coisas, nas preocupações, nos deleites. E o que é que acontece à palavra? O que é que ele diz aqui que acontece? Fica sufocada. Eu aqui lembrei-me, quando uma planta se é colocada e há ervas daninhas e há espinhos, quando se põe uma semente, o que é que acontece com essa semente? Os nutrientes de que a semente necessita para criar raízes e se tornar uma planta, a água que nós lhe damos e todos os nutrientes, elas são roubados pelas ervas daninhas e pelos espinhos. E é engraçado que aqui diz que não dá fruto com perfeição. Se formos a Mateus 13, diz que fica infrutífera. Portanto, pode não dar fruto, ou até pode dar algum fruto, mas não ser perfeito. Porque está sufocado, o foco desapareceu, o foco não é a palavra. E depois diz, e a que caiu em boa terra? A boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então, o que é a boa terra? Mateus 13 diz assim, no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Cá está outra vez o entender neste circuito. Ouvir, dentro do ouvir e o crer, há uma coisa tão importante. É o entender. E muitas das vezes, ou sempre, nós precisamos tanto do Espírito Santo para entender. E diz que dá fruto e produz 100, um 100, outro 60, outro 30. Achei interessante, voltando a Lucas 8, ao versículo 15, achei interessante dizer que a boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam. Nós precisamos conservar a palavra. A conservam num coração honesto e bom. Então, o que é uma boa terra? Uma boa terra não é esta. Já repararam? Está seca? Não está só seca. Tem uma série de impurezas. A terra, para poder levar uma semente, tem que ser arada. É-lhe retirado essas impurezas, as pedras, os espinhos, as ervas daninhas. Então ela fica pronta. Precisa de ter determinadas condições. Alguma umidade. Então, aí a terra está pronta para receber a semente. O que é que nós temos que fazer para o nosso solo estar pronto para receber a semente da palavra? Para sermos como aquela mulher que, ao ouvir a palavra, creu e agiu. E não como aqueles outros que duvidaram e se riram. O que é que nós temos que fazer? Não podemos permitir ter pedras. Não podemos permitir ter espinhos. Ou seja, nós precisamos ter o nosso coração limpo. Por isso fala num coração bom e honesto. Eu fui ver, eu gosto de ir ao dicionário, fui ver um dos significados de honestidade dizia assim, a honestidade leva a agir corretamente, mesmo que seja contra os nossos próprios interesses. O nosso coração tem que querer agir de acordo com a vontade de Deus, corretamente, mesmo que pareça contra os nossos próprios interesses. Bondade pode ser uma disposição em não fazer o mal. Um coração honesto e bom é o que permite que a palavra faça morada em si. Colossenses 3,16 tem uma exortação em que nos diz que a palavra deve habitar em nós. Habitar é estar em permanência. Não é? Se eu arrancar esta raiz desta planta, ela deixa de habitar aqui.
Foi o que aconteceu a esta, coitada. Então, para ela habitar, ela tem que permanecer. E para a planta permanecer, para a planta permanecer, tem que estar enraizada. Então, como é que isto se aplica a nós? Nós temos que permitir que esta palavra seja enxertada no nosso coração, implantada. Temos que permitir que ela transforme a nossa forma de pensar. Temos que permitir que ela molde. Muitas das vezes somos confrontados com ela porque não estávamos habituados a fazer assim. Porque não era a nossa forma de. Não importa. Quando ouvimos falar, nós precisamos de, nesse confronto com a palavra, nos submeter a ela. Tiago 1,21 diz que devemos receber a palavra em nós enxertada com mansidão. Com mansidão. Receber a palavra em nós enxertada, mais um termo aqui da semeadura, não é? Porque o reino de Deus é como o agricultor. Então é importante, porque aqui diz que se conservarmos a palavra no nosso coração honesto e bom, daremos fruto com perseverança. E todos nós queremos dar fruto. Quem é que está aqui que quer dar fruto? Então precisamos estar atentos aos nossos corações, retirar as pedras, retirar os espinhos. Todos nós queremos, de certo, que a palavra que é falada faça connosco aquilo que fez com aquela mulher, aquilo que fez com a filha de Jairo, não é? Ouvindo falar de Jesus, precisamos compreender e precisamos crer. E a palavra, ela será sempre luz para a nossa vida, lâmpada para os nossos pés. Amém? Amém. Termina. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Carla, muito obrigado por permitir o Espírito Santo usar da tua vida. E foi uma grande bênção. Quero dizer à igreja toda que estas mensagens todas são gravadas, estão colocadas na internet, na nossa página do YouTube. Eu encorajo vocês todos a ouvirem durante a semana, a gastarem algum tempo para ouvir a palavra de Deus. E a mensagem de hoje vale a pena ouvir muitas vezes, porque ela é muito importante para ser praticada. Amém? Vamos terminar então a nossa reunião. Vou pedir para darem as mãos uns aos outros, dentro do possível, para orar por vocês. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te quero agradecer pela palavra que ouvimos. Obrigado por teres usado a Carla, Senhor, de uma maneira tão simples e direta e com revelação também. Por isso, Senhor, te agradeço, porque eu creio que a tua palavra não voltará para trás vazia. Hoje foi semeada mais um pouco da boa semente dos nossos corações. E sabemos, Senhor, que agora podemos não estar a ver nada, mas a tua palavra está a crescer, a fortificar e a criar raízes nos nossos corações e no coração desta igreja. Por isso, Senhor, eu te peço agora a tua bênção sobre todas as famílias. Abençoa-os, Senhor, uma semana frutífera nos seus trabalhos, nos seus negócios, nas escolas, para aqueles que estão a estudar, Senhor, que tu possas dar uma semana abençoada em tudo. E toda a igreja diga comigo, amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado por terem vindo. Deus abençoe, bom almoço. Não se esqueçam então de avisar quem é que não gosta de caldeirada, quantas pessoas é que vêm da sua parte, está bem? Podem falar com o Miguel,